todos! O tema da nossa aula de hoje é ética, mais precisamente a teoria ética de Aristóteles, conhecida também como ética das virtudes, o primeiro grande sistema ético na história da filosofia. Mas antes de falar sobre a ética de Aristóteles, eu acho bastante conveniente a gente falar sobre o sentido da palavra ética. O que é ética, afinal? Tem uma palavrinha também que se parece muito com ética e que muitas vezes é confundida com ética, que é a palavra moral. Mas então, afinal, o que é ética, o que é moral, qual a relação da ética com a moral? Ética é uma palavra que vem do grego ethos e significa costume. E moral é uma palavra latina que vem do latim e que vem do latim mores e que significa costume. Então, etimologicamente, a palavra ética e a palavra moral significam a mesma coisa, significa costume. Mas então qual que é a diferença? Existe uma diferença entre moral e ética? Sim, existe. A gente costuma dizer que moral significa o conjunto de costumes de uma dada sociedade. Um conjunto de costumes que uma determinada sociedade pretende preservar no tempo. Então, na nossa sociedade brasileira aqui, a gente tem uma série de costumes que essa sociedade tem como a moral, que são costumes que a sociedade brasileira dá valor e pretende passar para as futuras gerações, certo? Ora, a moral, ela varia de sociedade para sociedade, né? O que é moral para a sociedade brasileira, muitas vezes é imoral para uma outra sociedade, para os indianos, por exemplo, né? Então ela varia com a sociedade e também varia com o tempo histórico. O que é moral hoje pode ser que há 200 anos atrás era completamente imoral. Eram costumes que não haviam naquela sociedade de outrora, certo? E ética? Bom, ética também significa costume, mas a gente diz que ética, diferente da simples moral, ela é uma reflexão sobre a moral. Ela é uma reflexão sobre os costumes, uma reflexão sobre aquilo que uma dada sociedade ou a humanidade como um todo considera certo ou errado. Então a ética ela vai ser uma disciplina da filosofia, uma área da filosofia que vai se perguntar por que essa sociedade ou por que a humanidade considera esses costumes morais válidos, certos e outros errados. Qual é o fundamento do certo e do errado? E assim, as pessoas que se estudam ética, né, essa disciplina da filosofia, elas vão tentar fundamentar, encontrar uma teoria filosófica para fundamentar o que é certo, como devemos agir, como os costumes humanos devem ser, como o ser humano deve agir para agir corretamente e como ele deveria evitar agir para evitar erros, né, evitar um erro de conduta, tá certo? Então, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar a ética de Aristóteles, este filósofo antigo que escreveu um livro sobre ética, ou seja, sobre um sistema filosófico que nos diz como devemos agir para agir de forma correta e como deveríamos evitar agir para não sermos antiéticos, tá certo? Então, qual é a concepção ética de Aristóteles? Bom, Aristóteles ele vai partir de um pressuposto da teleologia. O que é isso? Teleologia significa uma doutrina que pressupõe que para todas as coisas que existem, existe uma finalidade. Nada pode existir na realidade se não existe um fim para aquela coisa. Então, os objetos existem para satisfazer uma determinada necessidade, uma finalidade, assim, por exemplo, como a vida humana. Já que nós existimos, os seres humanos, nós também existimos porque há uma finalidade na vida humana, há uma missão, um objetivo com a vida humana. Bom, se para tudo que existe há uma finalidade, a teleologia então é o estudo dessas finalidades de todas as coisas, para que as coisas existem, para que as coisas servem, né? Para que fim elas se destinam, tá? O Aristóteles vai se perguntar, bom, então qual é o objetivo da vida humana? Qual é a finalidade da vida humana? Veja, cada pessoa, ela pode dar para si uma finalidade da sua vida, ou seja, o sentido da minha vida, minha finalidade é ser professora, ficar com os meus amigos, né?
é casar, ter filhos, enfim, cada um vai dar para si uma finalidade da sua vida, um sentido para sua vida. Mas o Aristóteles não está interessado nas finalidades individuais que cada pessoa dá para si. Ele está interessado na finalidade última de todas as ações humanas. E para ele, a finalidade de todas as ações dos homens, independente de qual homem seja, homem ou mulher, de todos os seres humanos, é a felicidade. Ele vai dizer, todos nós agimos e buscamos agir tendo em vista a felicidade. Ninguém age pensando em ser infeliz ou pensando em sofrer. Todo mundo busca ser feliz. Ah, professora, vocês podem me dizer, mas eu faço um monte de coisa que eu não gosto e que me deixa triste, mas é que eu sou obrigada a fazer. Então eu não busco felicidade, eu tô fazendo coisas que eu odeio. Por exemplo, eu tenho que estudar alguma coisa aqui que eu não quero estudar, mas sou obrigada porque senão eu reprovo. Aí o Aristóteles vai dizer, não, mas você pode até não gostar das coisas que você faz, mas você vislumbra lá no fim da sua ação, que depois que você passar de ano e ter seu certificado, você vai poder ir para a faculdade. Você, por mais que você não goste de algumas coisas que você tem que fazer, lá no fim último da sua ação, você entende que aquilo vai te dar uma maior felicidade caso você não tivesse feito aquilo que você precisa fazer. Então a felicidade seria o fim último, aquilo a que todas as ações humanas tendem. Felicidade em grego, esse sumo bem que ele vai chamar, o sumo bem que é a felicidade, eles chamam de eudaimonia. É um conceito importante para os gregos, o conceito de eudaimonia, tá? E aí, aí Aristóteles vai dizer, para tudo tem uma finalidade. A finalidade da vida humana é a felicidade, é o sumo bem. Então, como é que eu posso atingir esse fim? Como é que eu posso buscar a felicidade? Ele vai dizer, olha, como alcançar essa felicidade? A gente só consegue ser feliz e alcançar a felicidade com a vida virtuosa ou com a virtude. O que é virtude, professora? Virtude é uma boa conduta, uma conduta de vida correta, uma conduta de vida que visa o bem, tá? E como é que então eu posso viver de acordo com a virtude? Como é que eu posso ser uma pessoa virtuosa na minha vida? Aí o Aristóteles vai dizer, a virtude, a boa ação, a boa conduta é aquela conduta ponderada, é aquela conduta que segue a uma justa medida, que sempre em cada ação a gente consiga não agir de acordo com excessos, extravagâncias ou o que ele vai chamar de vícios. Para toda ação humana, a gente pode utilizar a nossa razão, né? Porque para os gregos, lembrando, para os gregos nós somos seres, animais racionais. Então, já que o ser humano é um ser racional, ele tem condições de, ao agir, buscar em cada ação uma medida justa, uma medida que seja o meio termo ou que seja ponderada entre extravagâncias, entre excessos, entre vícios que podem ser por carência ou por excesso, tá? Então ele vai chamar a justa medida, ou que os budistas depois vão dizer o caminho do meio, né? Você tem que seguir o caminho do meio, o caminho da ponderação, o caminho da justa medida, evitando os excessos ou as carências. Então aqui ele vai trazer alguns exemplos, tá? Para deixar claro o que ele quer dizer com justa medida. Ora, a coragem é uma virtude humana. As pessoas na sua vida, elas deviam agir com coragem, né? A coragem seria a justa medida ou a medida correta de uma ação. A pessoa, se ela tem carência de coragem, ela vai agir de acordo com um vício, que é a covardia. A pessoa ela tem muito medo de agir, ela não consegue enfrentar as coisas da vida, então ela vai ser covarde. Agora, se a pessoa também é destemida, ela não tem medo de nada, ela pode se colocar em situações de risco, certo? Ela pode às vezes até perder a própria vida porque ela não tinha medo. Isso não é uma virtude, certo? A virtude seria a justa medida entre a covardia e ser destemido. E isso ele vai chamar de coragem, certo? Então nós temos que ser corajosos e temos que em cada ação saber a justa medida entre não ser covarde e não ser destemido. Aqui, o que ele vai chamar de liberalidade, né? É a questão do consumo, ou seja,
como é que eu vou consumir? Eu tenho que consumir numa justa medida, numa medida virtuosa, tá? Ora, se a pessoa pega tudo pra si, é mesquinha e não quer gastar nada, ela vai ser uma pessoa avarenta, né? Vai ter avareza. Isso aqui é um vício de carência da liberalidade. Ou ela vai esbanjar demais, ela vai gastar o que ela não tem, ela vai comprar demais, né? Ela vai esbanjar. Então ela vai ter um vício de esbanjamento. Então, na questão do consumo, eu não posso ser nem avarento e nem esbanjar demais. Eu tenho que ter a virtude, a justa medida de consumir aquilo que eu posso, aquilo que eu devo, certo? Ou, por exemplo, entre o respeito próprio, a modéstia e a vaidade. A pessoa virtuosa, ela nem vai ser vaidosa, ou ela vai ficar se achando, nem ela vai ter modéstia demais, dizer que ela é menos do que aquilo que ela realmente é. Olha que engraçado, porque na nossa sociedade, ser modesto parece uma virtude. Nossa, aquela pessoa como ela é modesta, ela é tão inteligente, né? Mas ela se coloca numa posição de modéstia. Mas para Aristóteles, isso é uma falta de amor próprio, de respeito próprio. A pessoa ela tem que se dar o valor. Ela tem que saber o valor que tem e tem que se dar o valor. Então, respeito próprio é virtude. É a justa medida de se dar o respeito. Se você se acha demais, você é muito vaidoso. Isso é um vício. Agora, se você também não sabe o seu valor e se diminui, você tem a modéstia, certo? Então, ele vai fazer uma tabela, né, Ética Nicômaco, né, e vai falar sobre várias virtudes e os vícios de você ter a carência ou o excesso. E para Aristóteles, olha que interessante essa ideia. Como é que eu vou conseguir, então, atingir a felicidade? Levando uma vida virtuosa. Como é que eu vou levar uma vida virtuosa? Sabendo a justa medida em cada ação. Como é que eu posso saber a justa medida em cada ação? Ora, porque eu sou um ser racional e eu consigo medir essa justa medida em cada ação. Se eu tenho o hábito ao longo da minha vida de ser uma pessoa virtuosa, no fim da minha vida, lá quando eu sou uma pessoa mais idosa, mais experiente, eu posso dizer, poxa, eu posso olhar para trás na minha vida e dizer, poxa, eu tive uma vida de acordo com a virtude, então eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Para Aristóteles, uma pessoa que vive uma vida nos vícios, nos exageros ou nas carências, ela é uma pessoa errante, ela é uma pessoa que não pode ser feliz. Só pode ser feliz a pessoa ética, só pode ser feliz a pessoa que leva em consideração as virtudes e se ela leva em consideração as virtudes, ela vai ser uma pessoa boa para a sociedade, ela vai ser uma pessoa boa para os outros. Se a pessoa ela não leva em conta as virtudes e vive nos vícios, provavelmente essa pessoa vai ser uma pessoa ruim para a sociedade, ela vai acabar causando distúrbio para o seu meio social. Então só pode ser feliz a pessoa ética, tá certo? E claro, só pode ser feliz também a pessoa mais velha. Por quê? Porque os jovens, muitas vezes, eles não sabem a medida das coisas ainda, né? A gente tem que ter experiência na vida para entender qual que é a justa medida. É muito fácil a gente pensar nisso quando a gente pensa, por exemplo, na alimentação, nas bebidas. Como é que eu sei o quanto eu tenho que comer? Ora, eu às vezes fico sem comer, às vezes eu como demais e ao longo da minha vida eu vou encontrando essa justa medida, comer o suficiente para eu não passar mal, né? Bebida a mesma coisa, quanto é que eu posso beber? Às vezes eu não bebo nada, bebo demais e eu acabo encontrando essa justa medida do quanto eu posso e devo beber, por exemplo, né? Então o jovem ele tende a agir de acordo com os vícios e as pessoas com mais experiência elas vão encontrando essa justa medida, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da concepção ética de Aristóteles, também conhecida como ética das virtudes. E na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre o aspecto lógico, ou a área do conhecimento lógico que Aristóteles também deu uma grande contribuição. Um grande abraço.